E vamos a mais uma aula aqui do nosso curso Photoshop Sem Mistérios. Como eu havia dito na aula anterior, na remoção de olhos vermelhos, que foi justamente com esta ferramenta aqui, certo? Eu comentei que eu não usava essa técnica para correção de olhos vermelhos ou até mesmo para colocar uma outra cor, que eu prefiro usar o recurso da máscara rápida. O que é a máscara rápida? A máscara rápida é uma forma de você usar o pincel, que é uma das ferramentas que nós vamos usar bastante aqui no Photoshop, o Brush Tool ou pincel, como o nome já diz, ele está fazendo uma pintura sobre o objeto, onde eu também tenho que definir tipos de pincéis. Como não estamos ainda na aula de brushes, eu vou usar diretamente o pincel normal para isto, tá? Sem alterá-lo nada aqui. E a ferramenta de máscara rápida é esta. Só para a gente ilustrar um pouquinho o que ela faz, deixa eu abrir uma outra imagem aqui antes, tá? Por exemplo, se eu fosse mexer com essa imagem aqui, eu poderia ligá-la e fazer uma pintura em cima dela. Observem que ele vai pintando de vermelho. Vou diminuir aqui o pincel. A minha imagem, essa imagem aqui é uma imagem de baixíssima qualidade, tanto que ela já está em 100%. Então, só para exemplificar o que ela faz aqui, eu já vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então, só um pouquinho. Ok. Tá. Coloquei. Eu simplesmente venho e desligo a máscara rápida e ele faz uma seleção para mim. É claro que eu precisaria invertê-la aqui. E eu vou mostrar como que é feito essa questão aqui dentro dos olhos dela para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, eu vou ligar minha máscara rápida. O meu pincel já está com 50% de tamanho, só que ele está com hardness muito grande, ele está muito suave. Eu vou pôr apenas 50% nele também. Então isso é uma coisa minha, tá? Nesse momento aqui. Não vou mexer essas outras opções, mas verifiquem se aqui está no modo normal, tá? Se a opacidade está 100 e aqui o restante está tudo correto, tá? Aí eu vou chamar aqui a máscara rápida. Posso até zerar as cores para ficar um pouco mais fácil. Chamei ela aqui, esse botãozinho, a Quick Mask ou máscara rápida. E aí eu faço a pintura em volta do olho. Não precisa ser tão perfeito, ele tem um enovoamento justamente para isto, tá? Fiz no primeiro, vou para o segundo. Isso é uma vantagem, é como se eu estivesse pintando realmente. Se eu precisar diminuir o pincel, posso diminuí-lo. Como eu já deixei a opacidade em 100, então não corre o risco de uma área ficar um pouco mais marcada que a outra. Até aqui na máscara rápida, André. Ah, se eu fiz isso, o que acontece? Pressionou. Se eu fizer isso, tá? Não tem problema. Você simplesmente errou. E aí, deixa eu ver aqui. Ops, acabei mexendo nela aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Tá? Ele saiu da ferramenta aqui, não. Me fugiu agora a teclinha de atalho que eu uso para corrigir. Só um pouquinho. Eu já estou verificando. Acabei aqui usando o Ctrl Z mesmo, fica mais fácil. Até porque agora ele é limitado, né, na versão aqui do 2020, mas antes eu podia usar o Alt para poder fazer essa volta. Pintei ali a máscara rápida, certo? Terminei a pintura, eu venho aqui no menu, desculpa, eu desligo ela aqui primeiro. Ele vai fazer esta seleção aqui para mim. Tá vendo que ele selecionou tudo menos onde eu havia pintado, certo? Então daí eu venho no menu Select, Inverse. Então ele vai ficar somente em volta do olho. Aí agora, para eu poder fazer a correção de cores, eu entro aqui nos modos de ajuste de camada. Vou colocar aqui em Hue Saturation. E aí eu simplesmente vou mexendo nas cores
aqui até chegar na cor que eu quero. Então se eu quero um azul, por exemplo, ó, eu posso trazer até aqui e mexer um pouco mais na iluminação, na saturação para não ficar tão forte. Tá lá. Se eu quiser mexer novamente e colocar num verde, eu posso chamar aqui e eu vou mexer aqui nele até chegar no tom de verde que eu quero. Então ele me dá facilmente esta possibilidade, tá? Isso é legal, que você pode também brincar com outras imagens. Por exemplo, eu tenho esse carro aqui, eu tenho brilhos, eu tenho árvore e tal. Então se eu simplesmente vier aqui e usar deste recurso aqui de ajustamento de cores, é claro que eu consigo mexer na cor dele, né? Ó, rapidamente, mas vai mexer em toda a cena, inclusive no para-brisa dele. Então não é uma coisa tão legal. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou usar uma máscara de camada justamente para isto. Então logicamente que eu vou aumentar aqui, eu vou chamar aqui a máscara de camada e vou começar a fazer a pintura. Esse é um processo que vai demorar um pouco, tá? Mas assim, eu vou já adiantar aqui. Aqui, por exemplo, eu vou diminuir bastante, só abrir o colchete. E vou ter que fazer devagarinho. Lembrando, errou? Ctrl Z e faz de volta. Então eu vou aconselhando a vocês e dando cliques em algumas situações aqui. Pode mexer um pouco aqui no hardness se for necessário. Nessas partes maiores, fecha colchete e passa mais sem dó, né? Vamos dizer assim desta forma, tá? Pode passar sem dó ali naquela parte. Aqui, ó. Sem querer peguei ali. Ctrl Z. É aquilo que eu falei, vai passando mais devagar, né? E vai colocando, tá? Como esse é um processo que demora bastante, e eu não vou ficar usando aqui 30 minutos, 40 minutos da aula para poder selecionar todo o carro, já que acho que deu para entender, né? Então, ó, aumentei bastante aqui, não tem problema que deu 200%. Eu só vou diminuir um pouquinho aqui para finalizar essa parte. Vou ali. Mas agora aqui eu não preciso que esteja nevoado. Aí você diminui mais um pouco e vai pintando. Ou seja, trabalho de formiguinha mesmo, tá? Trabalho bem de formiguinha. E cai naquilo que eu sempre comento. O pessoal fala, mas o Photoshop é tão rápido. Não é, gente. E tem diversas técnicas. A técnica que eu estou usando aqui com vocês é justamente... Lembrando, eu uso bastante as duas mãos, tá? Barra de espaço para poder mover. Abre e fecha colchetes para diminuir e aumentar tamanho. E assim por diante, tá? O que eu aconselho a todos... E vocês vão ver, a gente vai aprender a mudar a cor só do carro. Vou até pintar aqui em cima, não tem problema. Depois eu tiro de volta isto, tá? Eu vou dar uma pausa aqui agora então no vídeo, para que a gente possa continuar. E eu vou trazer depois que eu tiver feito toda a seleção. Então eu estou quase finalizando aqui, tá? Só voltando, aquela hora eu estava na dúvida em passar para vocês, né? É só alternar o X mesmo, que daí você alterna, ó, pro branco ele apaga e pro preto ele pinta, tá? Pinta não, ele vai fazendo uma seleção, né? Então tá quase pronto aqui. Vocês viram, levou um bom tempo, tá? Então por isso que eu até segurei mesmo a seleção. Tá ok, gente? Então senão vocês iriam ter aqui 30, 40 minutos de vídeo aqui só para esperar eu pintar. Então aqui eu tô até forçando um pouco a barra. Tem problema, ó, porque eu só passo X aqui e retiro aquilo que eu não quero. X novamente, lembrando que o X alterna entre a cor de primeiro plano e a cor de segundo plano. Então tá lá, fiz o meu carro, tá? Aqui ficou faltando um verdinho ali ainda, bem pequenininho. Vamos diminuir um pouco o pincel aqui, vamos pintar ali também. Ali mais um reflexo, né? Tem alguns reflexos aqui ainda. Tá, beleza, mas vamos lá. Feito isto, então agora eu desligo a máscara rápida e ele faz uma seleção de tudo menos o do carro. Eu teria duas formas de pintar isso aqui.
eu vou testar fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Select e vou dar um Save Selection, que eu vou chamar de Camaro 01, num novo canal. Nós veremos isso mais à frente, tá? Por quê? Porque quando eu entrar em modos de mistura, eu trago isso aqui novamente e mostro novamente com modos de mistura, para a gente entender o que é e como que ele trabalha. Nós temos várias situações aí que eu posso trabalhar com isto, tá? Feito isto, então, eu vou entrar aqui, ó, e vou dar um Hull Saturation. Ah, mas tá errado. Tá, porque quando eu fizer isso aqui, ele tá mexendo em tudo, menos na cor do carro. Certo? Então não é somente isto. Então vamos dar um Ctrl Z e voltamos na seleção. Então eu venho aqui em Select, Inverse. Agora eu tenho só aquilo que eu quero mudar as cores. E eu venho aqui nessa flechinha e ponho lá Hull Saturation. Aí agora eu vou mexendo na cor do carro, ó, sem alterar. Olha só os brilhos, ele mantém tudo para mim. Então o carro que eu tinha verde, eu posso transformar num Camaro amarelo. E olha que esse aqui não é o Camaro novo da música lá, tá? Não sei quem gosta ou não, não faz parte do meu gênero, não vem ao caso. Não é o gênero que eu gosto tanto, tá? Respeito, mas não gosto de rock mesmo. Mas aqui agora eu tenho um Camaro SS350 na cor amarela. Sabe o que é mais legal? Eu posso dar um Ctrl clique aqui na seleção, oculto aqui, gero mais uma camada e vou mexendo nas cores. Ó. Agora eu vou trazer ele mais para um... E se eu marcar o Colorize, aí agora eu estou trabalhando na cor exatamente. Ó. Então eu posso dar mais saturação nele aqui, menos brilho, e eu tenho um Camaro avermelhado agora. Tá? Aqui que você fala, mas aqui não aparece quase o nome. Tudo bem. Aí é uma questão de eu chamar minha máscara aqui. Cliquei na máscara. Eu venho aqui, ó. Se eu pintar em branco, vou pegar aqui, ó. Na máscara, tá? Eu só vou fechar aqui. Vamos pôr aqui o meu pincel um tamanho maior, só para mostrar, ó. Ele não vai mudar nada. Se eu pôr em preto, ele faria isso. Então isso quer dizer que eu vou dar zoom algumas vezes aqui. E com um pincel bem pequenininho, logicamente, na máscara eu tenho que clicar aqui, eu faço isso, ó. Ah, mas tem a parte verde, justamente. Então por isso tem que estar com um zoom bem alto na máscara, com o pincel. Às vezes menor ainda, onde eu possa só fazer a pintura para trazer ele de volta. É claro que algumas partes ele vai pegar o verde, não vai ter como ser por causa que ele é vazado, é ruim de mexer, tá? Ah, e se eu sobrepor os dois, ele faz isso, então se sobrepor os dois, um vai sobrepondo o outro. Então esse é um recurso que eu tenho já para uso da máscara rápida dentro do meu trabalho, tá? Eu vou dar um save nesse carinha aqui. Vocês viram que algumas aulas eu vou salvando, né? Então eu vou pôr, ó, aula 06 máscara rápida, tá? Ele é bem tranquilo de você trabalhar com ela, tá? A outra forma que eu teria também, já que eu comentei com vocês, eu vou tirar esses dois aqui, vou chamar meu Camaro e eu vou vir aqui, ó, em Select, Load Selection, e ó, tá ali, canal Camaro 01, dou um OK, ele trouxe de volta, Select Inverse, tá? Com ele invertido, eu crio uma nova camada, Create a New Layer, e eu pinto ela de uma cor. Venho aqui em Edit, nós veremos isso mais à frente, mas ó, Edit Fill, venho aqui em Color e vou escolher uma cor aqui, ó, vou pôr mais um roxo aqui para ele, e dou um OK. E dou um OK novamente, e aí ele faz isso para mim. Posso dar um Ctrl D para tirar a seleção, e lógico que fica chapado. Quando eu venho aqui nos modos de mistura, que está normal, dependendo do que eu escolher, ó,
darken, multiply, color burn, linear color. Olha só o linear burn como ficaria. Aí eu posso vir para o lighting, screen, color dodge. Ó, fica quase que branco com alguns tons, então ele vai me dando alguns gradientes. Olha o overlay, soft light, hard light e assim por diante. Então eu também consigo criar até umas texturas, ó, um verde mais forte pela diferença ou na exclusão, divisão. Então eu consigo, ó, se eu usar no Hue, isso no Saturation, na luminosidade, eu consigo ter uma outra textura. Então vocês viram que eu consigo brincar com as cores no Photoshop apenas usando seleção, tá? Ele me dá essa possibilidade muito rápida de estar fazendo isso. Isso me ajuda bastante. E a máscara rápida me permitiu fazer isso, tá? Eu deixo até como desafio, não vou fazer ele aqui com vocês, senão a gente vai perder muito tempo numa coisa repetida, mas é legal se vocês puderem, façam com esse Lincoln, fica muito bacana, é uma imagem que eu consigo, ó, ter bastante visualização, certo? Então, ó, então ele me dá, e aí você consegue brincar com as cores dele também. Para quem gosta de carro, isso é fantástico, tá? Então essa aula vai ser um pouco mais curta, não tem muito por que ficar alongando ela. E na próxima aula a gente termina de trabalhar com o menu Select, o que me interessa aqui dentro dele. E depois já entramos também no menu Layer. Beleza, gente? Essa aula foi mais curtinha, mas é isso aí.